Paz do Senhor, querido aluno da EBD, eu sou o Diácono Nietzsche Ferreira, estamos juntos trilhando o ensinamento da revista do segundo trimestre da CPAD, na qual a gente está estudando o Sermão do Monte, o título da revista é Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a lição de número 5, que está repleta de ensinamentos, na qual a gente vai falar sobre o casamento é para sempre. Então, se prepara aí, porque saiba de uma coisa, tem muita coisa de Deus nessa lição de hoje, que está cheia de ensinamento, cheia de coisas de Deus para nossas vidas, e a gente vai entender um pouco mais sobre o casamento é para sempre. Mas antes da gente iniciar, peço a você que não é inscrito no nosso canal, aperta no botão aí embaixo, inscreva-se, ativa o sininho para receber todas as notificações aqui da EBD e também da nossa série de mensagem, que é nas quartas, que a gente vai iniciar dia 4 do mês que vem agora, no mês de maio, vamos iniciar a nossa série de mensagem, tá bom? Curte, comenta, compartilha, para que o ensinamento da palavra de Deus venha chegar para muitas e muitas vidas, tá bom? Vamos iniciar aqui a nossa lição de hoje, que tem por título O Casamento é para Sempre. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? A lição de hoje, para que a gente venhamos estudar aqui, tá bom? O casamento é para sempre. A gente vai falar sobre 3 pontos específicos, onde tem o casamento é para sempre. Primeiro ponto, a condenação do adultério, tá? A gente vai entender esse contexto, Segundo ponto é o que rege o coração, regerá o corpo. E o terceiro é a indissolubilidade do casamento, tá certo? Então vai ser esses 3 pontos específicos aqui que a gente vai estudar hoje através dessa lição muito poderosa que está diante de nossas vidas, tá bom? Vamos seguir aqui para que a gente venha entender o que está sendo ministrado aqui nessa lição de hoje, tá certo? Lição número 5, o casamento é para sempre. Segundo trimestre de 2022, EBD dos adultos, a lição dos adultos. O texto áureo se encontra em Mateus 19, versículo 6, que diz assim: Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem, Cristo vem com uma abordagem bem franca, bem direta em relação ao casamento, em relação ao divórcio, porque esse versículo fala sobre os 2 extremos, Quando casa não é mais 2, é uma só, e ninguém separa. Por isso que Cristo ele defende ao ponto e nos ensina ao ponto do casamento é para sempre. Então a gente vai aprender nessa lição de hoje a intenção, real, o verdadeiro sentido de casamento é para sempre. A gente sabe que em Deuteronômio vem a respeito da aprovação de ter o divórcio, a carta de divórcio, Em Deuteronômio capítulo 24, do 1 ao 4, a gente vê que Moisés, ele cita, que o divórcio, permite o divórcio acontecer, melhor falando, A gente percebe que alguns contextos para segurança ou para um propósito positivo na vida da mulher, para a mulher recomeçar a sua vida. Mas a gente percebe que quando a gente entra em Mateus 5, quando Cristo vem para o Sermão do Monte, que a gente estudou nas lições passadas, que ele aperfeiçoou a lei, cumpriu e aperfeiçoou a lei, a gente percebe que
Cristo ele vem aperfeiçoando o fator do divórcio, né? A gente vê ao longo da Bíblia que o divórcio nunca é permissão de Deus. Eu vou citar alguns versículos aqui, né? O adultério não é permissão de Deus e a gente sabe que o adúltero não entra no reino do céu, que o divórcio não vem do coração do Senhor, não é do coração do Senhor, porque o propósito feito desde de Adão e Eva era que a família permanecesse junta para sempre, tá certo? Então era esse propósito real. Então Cristo ele vem abordando essa questão da carta do divórcio, vinculado aqui em Mateus 19 e em Mateus 5, né, onde a gente está estudando aí referente ao Sermão do Monte, tá joia? Jesus apresenta um ensinamento diferente dos fariseus, né? A gente sabe que os fariseus ele defendem muito sobre a questão da lei de Moisés. A gente pega isso muito ao ponto de Cristo chamar eles de hipócritas, chama de hipócritas porque aplica a lei de forma errada, interpretação errada, de forma diferente do que era para ser aplicada, certo? Então a gente vai ver aqui que Cristo ele vem para combater realmente essa intenção do inimigo de querer colocar a lei de uma forma errônea na vida de cada um, tá joia? Verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A palavra-chave hoje é casamento, certo? Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 5, do 27 ao 32. Vamos fazer uma exposição, né? Continuando, na verdade, a exposição de Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Então, a gente já termina o capítulo 5, né? Já termina o capítulo 5, para a gente já ir para os outros ensinamentos de Deus. Próxima lição ainda tem um capítulo, ainda é no capítulo 5, mas estamos encerrando aí o capítulo 5, para ir para a continuidade do Sermão do Monte, né? Eu não vou ler aqui a leitura bíblica em classe, mas está exposta aí para vocês, que é em Mateus 5, do 27 ao 32. Enquanto você lê, eu quero dizer que dentro dessa leitura bíblica em classe, a gente percebe que Jesus ele não abre espaço para o divórcio, para a aptidão do divórcio, né? Jesus aplica uma lição moral e ética, né? Perceba que vários momentos aí, Jesus ele pega no fator de ética e moral, né? E Cristo apresenta que o casamento é algo de Deus e que não devemos adulterar, que é o contexto da lei de hoje, né? Que a gente está estudando, que é não adulterarás, né? Como está escrito lá em Êxodo 20, versículo 14, tá? Não adulterarás. E aí Cristo ele aperfeiçoou essa lei, pondo em prática e quebrando as hostes malignas que fala sobre o divórcio, né? Que até hoje acontece por forma banal, porque antigamente acontecia o divórcio por forma banal, como por exemplo, não gostou da mulher, não gostou do alimento que ela cozinha, enfim, é motivo de divórcio. E aí Cristo anula, além dele anular, Cristo combate esse fator que o casamento é para sempre. Até então eu vou citar alguns versículos aqui, né, sobre o adultério, versículos sobre o divórcio e versículos sobre o casamento. E a gente vai ver alguns textos específicos sobre isso. Alinhado nesses textos, a gente percebe que Cristo ele veio para aplicar a lei, aperfeiçoar e combater as heresias, melhor falando, tá certo? Introdução. Vamos aqui para a introdução, para a gente iniciar aí a nossa lição, tá certo? No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a prevenção do casamento foi muito bem destacada. Ou seja, Cristo ele preserva o fator real de casamento, né?
Ao evocar o sétimo mandamento, não adulterarás, que é citado em Êxodo 20:14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus em Gênesis 2:24. Já citei sobre isso aqui. Na continuidade do seu ensino, Jesus apresenta que tudo começa no coração. A gente já vem trilhando sobre isso, né? A gente pegou as lições passadas, principalmente a lição número 4, que foi sentimentos ruins, e tudo começa do coração, tá certo? Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio. As evidências criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal, como diz em Hebreus 13, versículo 4, e o verdadeiro ídolo do verdadeiro lar cristão. Em Mateus 5, do 27 ao 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla como deseja uma sociedade degenerada. Aqui ele está vinculado ao tempo de hoje, né? Quando ele fala sociedade degenerada, antigamente acontecia, como eu já venho citando, vários motivos banais de divórcio, e hoje também a gente pega hoje o índice de divórcio, principalmente aqui no Brasil, o índice de divórcio é muito alto. A gente percebe que teve várias reportagens, né? Teve várias reportagens passando na TV aberta, falando sobre o divórcio na pandemia. A pandemia, ela teve vários divórcios acontecendo, e a gente percebe que são motivos banais por fator de não querer se reconciliar, de não querer estar junto com o outro, de não gostar, enfim, tá certo? E Cristo, ele abone isso. Cristo, ele combate esse ato para que isso não venha fazer parte da vida cristã. E que o que é que vem fazer parte da vida cristã, Edson? O que vem fazer parte da vida cristã é a vida em Cristo, é a vida em abundância, né? E que não aconteça o adultério, como é o tema real de hoje, que não aconteça o divórcio e que o casamento seja para sempre, tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa lição de hoje, tá? Primeiro tópico, condenação do adultério. Primeiro subtópico, a definição de adultério. No grego temos o verbo moicheuo, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com mulher de outro, da mulher. Permitir adultério, ser devassa, né? Vinculado ao homem, vinculado à mulher. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério, lá em Jeremias 3 e em Ezequiel 23. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento e fidelidade conjugal à família. O mandamento "não adulterarás" trata-se de que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula mater da sociedade. O comentarista aqui, ele cita, né? Ele cita 2 relatos vinculados a adultério, né? 3 na verdade. O significado de adultério, que a partir do grego permitir o adultério, ser um adúltero, né? E aqui também ele fala vinculado à mulher, que a mulher adúltera permitir o adultério é ser devassa, né? E ao longo da história da igreja, ao longo da história cristã, a gente percebe, e ele traz, o comentarista Osiel Gomes traz também à tona, que lá em Jeremias 3 e lá em Ezequiel 23, Deus fala para os profetas vinculado que a Israel, vamos citar assim, Israel está cometendo um ato de adultério,
Que ato de adultério é esse? O ato de adultério de deixar Deus e adorar outros termos, né? Outros deuses. Então isso para Deus é um adultério espiritual, né? Eu até anotei aqui adultério contra Deus. Além de ter adultério conjugal, né? Deus ao longo da Bíblia, ele sente-se traído, né? E a gente pega isso lá em Jeremias 3, ele falando, e Ezequiel também 23, tá certo? Mas existem esses dois termos de adultério, né? Adultério conjugal e o adultério contra Deus, né? É você cometer um ato de adultério contra Deus, é você deixar Deus e viver outras coisas e viver adorando a deuses que não deu a vida, não deu o seu filho unigênito por você. É você trocar Deus por outras coisas, né? Então, assim, que essa palavra venha a ser aplicada em seu coração, tá bom? E que você não venha a deixar Deus, porque isso é um adultério contra Deus, né? Então, vamos aqui para continuar aqui a nossa lição, segundo subtópico, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, o gênesis do adultério, ou seja, a criação do adultério, está no coração. A gente já viu isso, né? Começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher, como eu já citei lá em Deuteronômio 24. Cristo vai ao crente, vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivos conceder carta de divórcio à esposa. No Sermão do Monte, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é uma dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social, certo? Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Aqui o comentarista está citando referente ao aperfeiçoamento de Cristo vinculado o adultério, né? A gente pega lá em Mateus 5, 27 e 28, ele diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, ou seja, ouviste o que foi dito lá na lei de Moisés, né? Aí Cristo aperfeiçoa aqui no versículo 28, eu porém vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Cristo ele vem aperfeiçoando esse sentido da lei, né? Trazendo, e a gente já aprendeu que o aperfeiçoamento é trazendo o sentido real da lei, tá certo? Com isso, Cristo ele diz: se você olhar, cobiçar, né? Se você não olhar, você cobiçar, desejar aquela mulher que não é sua, ou desejar aquele homem que não é seu, né? Em período de casamento, né? Que não é seu, você já cometeu um adultério. Você já está pecando. Então perceba que o aprofundamento da lei, ela já é uma regra de vida. É isso que eu quero dizer. Então Cristo ele vem e o comentarista ele diz aqui que ele fala aqui, né? A criação ou o gênesis do adultério está no coração. E é isso que Cristo fala no aperfeiçoamento. É no coração, é no interior, é no profundo.
devemos viver uma vida de pensamentos puros e bons. Assim, a gente não peca. Então é isso que o comentarista traz aqui no segundo ponto, tá certo? E Cristo ele traz esses níveis de aperfeiçoamento sobre a lei, né? Ele aplicou, né, dizendo: não ouviste como foi dito no passado, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar e cobiçar uma mulher ou a mulher do próximo, já cometeu um ato de adultério ali em seu coração. Então perceba que é o sentimento, né? É o sentimento, é do interior, certo? Terceiro subtópico, os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Olha o desastre que o adultério faz sobre a vida daquele que cometeu aí esse ato, né, de adultério. Olha o desastre. Ele traz desconfiança, traz ferida emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Misericórdia, né? Por isso, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Perceba que está ligado ao ponto 2. Devemos sempre buscar pensamentos puros e bons, como diz em Filipenses 4:8. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores, não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que tanto a mente de Cristo, tendo a mente de Cristo, só deve pensar em coisas boas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras, além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Por isso que Cristo, ele condena, né? Ele condena claramente a prática do adultério. Perceba que o adultério, ele traz sempre destruição. Esse pecado, ele traz sempre destruição familiar. E a gente trazendo o conceito real de família para Cristo, o conceito real de família é que a família viva para sempre unida. Então, o Cristo, ele tem um propósito familiar. Cristo, ele mostra o propósito familiar, que é que a família viva unida. E o adultério, ela destrói o propósito real de Cristo para a vida da família. Então, que essa palavra venha a ser aplicada em seu coração, né? Passe essa profundidade para os seus alunos se você é professor de escola bíblica. E se você é nosso aluno e não é professor de escola bíblica, entenda essa profundeza, que adultério, ela traz destruição familiar, traz destruição espiritual e consequência disso qual é? A consequência disso, Diácono Nietzsche, a consequência disso é que o adultério, aquele adúltero, ele não entra no reino do céu, ele perde o maior galardão, ele perde o maior presente, que é estar com Cristo face a face, só adorando a ele todos os dias. E quando vir o grande dia, o arrebatamento, saiba de uma coisa: se você está cometendo adultério, não pediu perdão a Deus, Cristo voltou, arrebatou a igreja, eu vou lhe dizer uma coisa: os adúlteros não entram no reino dos céus. Tá certo? Então, hoje, né, é muito difícil dizer isso que eu vou dizer agora, mas é uma realidade. Hoje, no meio da igreja, acontece muito isso. Tem muita gente famosa, tem muita gente que não é famosa, que defende o adultério, que defende o conceito de divórcio.
E a gente precisa, a igreja precisa voltar o momento de pregar contra essas coisas. E tem muita igreja que só passa a mão e é isso, né? Então isso não entra no contexto da lição de hoje, mas eu quis trazer essa reflexão que fique aos nossos corações, essa reflexão bem profunda, porque os adúlteros não entram no reino do céu. E divórcio não é permissão de Deus. Já já eu trago alguns versículos alinhados a essa lição, tá bom? Então, se você está sendo abençoado por Deus através dessa lição, deixa seu joinha aí, deixa seu like, tá? Comenta aí sua dúvida, tá certo? Se faltou explicar alguma coisa aqui, comenta aí, tá joia? Curte, compartilha, né? E inscreve-se se você ainda não é inscrito no nosso canal. Vamos para o segundo tópico aqui. Mas antes da gente ir para o segundo tópico, eu quero passar para vocês versículos vinculados ao adultério, certo? E aí depois a gente vai partir para a parte do divórcio, certo? Olha só o que eu anotei aqui vinculado a adultério, né? Eu falei 4 versículos. Primeiro, que é o mandamento, né? Não adulterarás, que encontra em Êxodo 20, versículo 14. Segundo, mas o homem que comete adultério não tem juízo, todo aquele que assim procede de si mesmo se destrói. Provérbios 6:32. Destruição. Em Marcos 10, do 11 ao 12, diz assim: ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra está cometendo um adultério contra ela. Outro versículo aqui, né? Marcos 10, 11 ao 12, ele diz assim: ele respondeu: todo aquele que divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo um adultério contra ela. E se ela divorciar de seu marido e se casar com outro, está cometendo adultério. Né? Outro aqui, Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Aqui é o fator de que o adultério não é permitido por Deus. O adultério é inaceitável por Deus. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui já vinculando ao que eu já tinha exposto aqui para vocês, certo? Agora a gente vai ver aqui sobre o divórcio, né? A gente vai ver aqui alguns textos bíblicos vinculado ao divórcio, né? O primeiro é Deuteronômio 24, que aí vem falando, eu não vou ler porque é grande, mas vem falando sobre a permissão do divórcio, lá exposta em Moisés, né? Em Mateus 19, do verso 3 ao 9, também não vou ler que é muito grande, mas é vinculada a Cristo combatendo o divórcio, né? Pela interpretação errada dos fariseus, né? Então Cristo ele vem dizendo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério, né? Em Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, né? Esse divórcio aqui é vinculado às coisas espirituais, vinculado a Deus, né? E vinculada ao ato do casamento, certo? Aí ele diz assim: e também eu odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Lucas 16, 18, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Então aqui são só relatos bíblicos vinculados ao adultério e vinculado ao divórcio, que é recusa de Deus, tá certo? Quando eu digo recusa, é que Deus ele não aceita. Deus
ele não aceita esses atos, essas coisas, tá certo? Vamos para o segundo subtópico, para o segundo tópico aqui, né? E o primeiro subtópico. O segundo tópico diz: o que rege o coração regerá o corpo, né? Eu acho que antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês os versículos vinculados ao casamento, certo? Ó, assim eles já são dois, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Em Mateus 19:6. Perceba que sempre os versículos que eu vou citar aqui vinculado ao casamento vai ser sempre coisas de coração de Deus. Ó, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher vivam nus e não se sentiam em vergonha, né? Vergonha, aqui é vinculado a Gênesis 2, do 24 a 25, Provérbios 18, 22, quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Em Hebreus 13, 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, certo? E Malaquias 2, do 15 a 16, né, que vem falando aí sobre tenham bom senso e não sejam infiéis. Vamos agora aqui para o segundo tópico, que diz: o que rege o coração regerá o corpo. O primeiro subtópico, o que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também o pensamento impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Do hebraico coração, lebab, fala do homem interior, mente, vontade, certo? Então isso é tudo no interior, né? Mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. O seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra, né? Então aqui a gente entendeu o que procede do coração e a gente vê que é sentimentos, né? São sentimentos, são emoções, são paixões, né? Que é acontecida dentro do coração. E aqui ele vem citando no final, né, a respeito de que um cristão que tem o coração transformado vive totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra. Então, um coração regido pela palavra, ele não comete adultério. Um coração regido pela palavra, ele não se divorcia. Um coração regido pela palavra, ele não destrói a família. Pelo contrário, ele instrui a família, ele cresce, multiplica a família. Então, perceba que quando ele comete as coisas de Deus, as coisas espirituais, só vem bonança para a vida daquele casal, certo? Segundo subtópico, o homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. O pensamento e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semeia, em Gálatas 6:7. Isso é reflexo do que o homem pensa, certo? Então, ele colhe o que ele pensa e põe em prática. O que semeia pensamento de cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. O que é que ele quer dizer aqui? É que essa pessoa respira essas ações.
que é que eu quero dizer com respirar essas ações? Tudo que pensa é em malícia, tudo que pensa é em maldade. Tá perto de uma mulher é desejando, tá perto de uma mulher é fazendo, tendo conversas obscenas, tá perto de um homem que não é seu, tendo intimidades. Então, respirando, o que eu quero dizer é isso, vivendo essas coisas. A cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um que é engondado, né, que é atraído, que significa atrair essa palavra, por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos, em Mateus 15:19 e em Lucas 6:45. O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou as obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Ninguém está isento de tentações. Isso é verdade. Jesus foi tentado. Jesus ofereceram várias coisas para Jesus, mas o que é crucial para citar aqui é que ninguém é isento de tentações, mas que a gente não deixe essas tentações, né, gerar um ato pecaminoso em nossas vidas. Então, que a gente não viva essas tentações, tá certo? Mas é preciso revestir-se do novo homem interior produzido por Cristo para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. A saída é pedir a Jesus para fazer a transformação e nos dar um novo coração, né? E aqui é um motivo de atenção, né? E aí eu quero citar duas coisas. Primeiro, uma pessoa gerada por um ato pecaminoso, né, ela já não tem mais controle. E a única saída, que aí vem o segundo ponto, existe uma saída. O segundo ponto que eu quero dizer, que aí o comentarista cita logo no final. Deixa eu colocar aqui para vocês de novo. Lá no finalzinho mesmo, a saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Então, se você está vivendo, né? E aí, você, professor de escola bíblica, aplique isso profundamente para os seus alunos. Se você está vivendo um momento pecaminoso e você não consegue sobressair, existe uma saída. É pedir para Jesus fazer a transformação completa e dar um novo coração. Certo? Então, o principal motivo é que você não entre nesse ato pecaminoso. Que você não se alimente desse ato pecaminoso. Né? Mas saiba que a saída é pedir para Jesus fazer a transformação, né? E dar um novo coração. Tá bom? Acho que aqui ficou bem claro, né? O homem é o que pensa. E a gente vai aqui para o terceiro subtópico, certo? Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Que aí é onde entra o que eu concluí aí no subtópico 2, né? Que não devemos viver esse ato pecaminoso. E como é que a gente não vive esse ato pecaminoso? Vivendo a dependência do Espírito Santo, certo? Jesus fez uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para fora, para longe de ti, como ele disse lá em Leitura Bíblica em Classe, em Mateus 5:29, parte A, Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. Acho que aqui ficou bem claro, né? Mas Cristo, ele não traz o sentido dessa metáfora de a gente pegar o olho e puxar fora. Não é isso, tá?
é uma metáfora, e aí metáfora é uma comparação, né? Então, se você, vou citar aqui em outras palavras, se você, né, comete um ato e esse ato não vai te permitir ir para o céu, deixa ele, porque o melhor está no céu. É isso que Cristo quis dizer. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como um cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar a seu corpo ao espírito para que não seja instrumento do pecado. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus, né? Em Romanos 12:1, em 1 Coríntios 6:20. Em 1 Coríntios 6 e o versículo 18, diz assim: Fuge da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Para que a gente não entre nesse contexto que a Bíblia condena, né, quem comete o ato de fornicar. Então, quem fornica não entrará no reino dos céus também, que a gente já leu isso aqui, né? E quando diz a respeito sujeitando o corpo ao espírito, é abandonando as práticas que te tiram de entrar no reino dos céus. Então, se você cobiça, o Espírito Santo, ele pode te ajudar a tirar esse sentimento, de você, né? Então, e como é que a gente faz isso? É sermos guiados, é ser sujeito, é deixar com que o Espírito Santo tome conta de todas as nossas atitudes, de todo o momento de nossa vida, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente sente, de tudo que a gente faz, é que o Espírito Santo, ele venha fazer morada, né, em nossas vidas, e que, além disso, o Espírito Santo esteja apto a moldar, a tirar o que não presta, a limpar, a fazer aquela limpeza no nosso interior, né? E que sejamos assim, e que tenhamos um coração puro, e que tenhamos pensamentos puros, e que tenhamos pensamentos vinculados ao que a palavra nos proporciona. Se essa lição está te ajudando, deixa seu like aí, deixa teu comentário, tá certo? Compartilha com mais amigos para que esse ensinamento venha a chegar em muitas vidas. Vamos aqui para o último tópico, né? Terceiro tópico, a indissolubilidade do casamento. A indissolubilidade do casamento. Primeiro subtópico, né? O casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é mais fundamental de todas as instituições sociais, né? A gente já viu muita coisa aqui sobre isso, não vou citar mais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e mulher entrem em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás, em Êxodo 20:14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne, em Mateus 19:6. Paulo via em essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se crucificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa, né? Em Efésios 5:25, tá certo? Então, o casamento, ele é indissolúvel. O casamento, ele não é para ser destruído, né? Não é para ser destruído. Tá certo? Vamos aqui para o segundo subtópico.
Esse aqui, o primeiro ficou bem claro, né? Esses 3 últimos subtópicos aqui é bem tranquilo da gente entender, é bem fácil de compreensão, tá? Segundo subtópico, o que fazer para o casamento, para que o casamento seja para sempre. Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, benignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3,7, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais e na vida a dois há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento em Gênesis 4:25, tratada pela Bíblia como algo digno em Hebreus 13:4. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Então aqui a gente já vê, né, o que o casal tem que fazer logo no começo, depois falando sobre a união sexual, que perante a Bíblia, né, é tratado como algo digno, certo? E aqui conselho para o casal, para que ele não viva uma vida de ímpio, sem amor, sem carinho, sem respeito, né? E que lá no começo ele diz que um casal que vive em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros, né, fatores positivos, Pedro diz que tudo, se o casamento tiver tudo isso, ele é para sempre. Vamos continuar aqui? Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus, primeiro ponto, e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Acredito que aqui ficou bem claro também. Vamos aqui para o terceiro e último subtópico, tá? Casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente, lá em Marcos 10:9. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Samaí e Ileel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Aqui a gente já falou lá no começo, mas perceba como era tão banal a forma a forma do divórcio, né? A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado, ou seja, vou citar aqui alguns desagrados, por exemplo, não cozinha bem. Outra coisa é não limpa a casa bem. Tudo isso eram motivos banais e que acontecia, que acontece hoje, do pessoal pedir o divórcio, né? E antigamente era permitido, mas Cristo veio para banir tudo isso, né? E veio mostrar que o casamento é para sempre. Vamos seguir aqui. Contudo,
o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, em Mateus 19, 8. Pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitia o divórcio, lá em Deuteronômio 24, Jesus salienta que isso significa legalizar o adultério. Sempre é dolorido falar sobre o divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento e da destruição familiar, né? Em outras palavras. Porém, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, ou seja, do casamento, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão do divino do Éden. Os dois serem uma só carne. Aqui ficou bem claro, mas Cristo ele veio, eu quero finalizar dizendo que Cristo ele veio para combater esse fator de divórcio. Porque já provei biblicamente, mas o divórcio não vem do coração de Deus. O casamento é obra do divino, obra do eterno, obra do coração de Deus. E eu citei já algumas vezes em pregações em nossa igreja, né? Aqui na Igreja Pentecostal Deus é o mesmo, no bairro do Rangel João Pessoa, a gente pregando sobre a família, né, no culto de família, e eu sempre costumo dizer que família é um projeto que veio do coração de Deus. Então ele não ia em nenhum momento permitir que o divórcio, que é uma destruição do lar, fosse uma coisa permitida. Amém? Conclusão, pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência de Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Então a gente precisa enfrentar qualquer situação que venha dentro do casamento, certo? Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Amém? Próxima lição vai ser a lição número 6, né? A gente vai falar sobre expressando palavras honestas. E aí a gente vai falar 3 pontos específicos, né? Que tem aí, não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Nossas palavras devem ser sim e não. Honestidade com nossas palavras. Que Deus continue abençoando sua vida e que essa mensagem venha fazer efeito em seu coração. E que lhe ajude você, professor de escola bíblica, a aplicá-la em sua classe. Que Deus continue abençoando a todos. Não esquece de se inscrever, nos ajuda aí a gente bater a nossa primeira meta aí de 100 inscritos no canal, tá certo? Curte, comenta, compartilha aí com o máximo de amigo. Se você ainda não assistiu às outras lições, vou deixar um card aí passando, tá? Da playlist completa das lições bíblicas, né, do segundo trimestre de 2022. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém.